Boa noite, irmãos. Aqui é o irmão Marcelo, né? Irei estar hoje falando um pouquinho da palavra de Deus. Desde já agradeço ao nosso Deus mais dia de vida, por todas as bênçãos recebidas. Agradeço ao nosso pastor por nos dar a oportunidade também de compartilhar um pouquinho do Evangelho. Peço aos irmãos que orem, estejam em espírito de oração por nós, né? Para que seja sempre feita a vontade de Deus. Que todos que pregam a palavra de Deus na nossa igreja sejam sempre instrumentos, né? Usados para fazer assim a vontade dele. Amém, irmãos? Bem, irmãos, hoje eu irei falar um pouquinho lá em Salmo 116. Mas antes de ir para lá, irmãos, eu gostaria de ponderar com os irmãos alguns versículos nós vamos ler, onde nós vamos identificar como que nós somos abençoados pelo nosso Deus. Como, como que o nosso Deus nos ama, como Ele cuida de nós, né? Que maravilha que é, né, estar em Cristo Jesus, né? E os benefícios que nos são dados. Que a gente possa estar enxergando os benefícios, né, as bênçãos, né, em nossas vidas, adquiridas através de Cristo Jesus, né? Que tem bênçãos, irmãos, que são adquiridas só através de Cristo Jesus, né? Às vezes no trabalho você se esforça, vai lá e consegue, né, um emprego melhor, né, um carro melhor, né? Mas há bênçãos especiais, bênçãos que transformam a nossa vida, que só são alcançadas em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, em Hebreus 12 e 24, irmãos. Hebreus 12 e 24 fala sobre a aliança. Sobre a aliança através de Cristo Jesus. 12 e 24. Vejam só. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Né? Por que falamos dessa nova aliança? Né? Se você for lá no Antigo Testamento, fala de uma primeira aliança, né? E agora nós temos a segunda aliança através de Jesus Cristo, né? A primeira aliança não deu certo, né? Por que não deu certo? Por causa de Deus? Não, por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. E a segunda aliança, sim, ela é completa, ela é perfeita, porque foi através do seu Filho Jesus Cristo, né, que se deu uma nova aliança, onde não há pecado, onde não há contaminação, né? Essa é a primeira bênção que nós temos, uma nova aliança com Deus através de Jesus Cristo. Através dessa aliança, nós temos a salvação, que está em Cristo Jesus, né? Tem a vida eterna. Olha só o que diz para nós lá em Romanos, capítulo 5, versículo. Desculpe, irmãos. João 5 e 24. João 5 e 24, irmãos. Olha o que diz para nós. João 5 e 24 fala sobre vida eterna, fala sobre salvação. E diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Mais uma bênção alcançada através de Cristo Jesus. Nós falamos até agora da nova aliança que temos através de Cristo, e também acabamos de falar da salvação, né, que é nos dada através de Cristo Jesus. E vamos falar agora também sobre paz. Mas não é paz do homem para o homem, simplesmente, é a paz do homem para Deus, né, que é alcançada também através de Cristo Jesus, que diz para nós lá em Romanos 5 e 1, irmãos. Romanos 5 e 1 fala para nós. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quer uma bênção maior que essa, irmãos? Eu estava condenado, ou era inimigo de Deus, eu estava afastado de uma vida eterna, de poder ver ao Senhor, de poder estar na presença do Senhor. E através de Cristo Jesus, da nova aliança perfeita, nós temos direito a ter paz com Deus.
Que bênção maravilhosa, né, irmãos? E se temos paz com Deus, nós temos também segurança. Porque o Deus que cuida de nós, o Deus que nós servimos, é um Deus que nos traz uma segurança e uma segurança eterna. Todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, olha, preste atenção nesta oportunidade que está sendo dada para você, como foi me dado um dia, todo para mim como para os meus irmãos. É a oportunidade de uma vida eterna, de uma nova aliança, de uma paz com Deus e de estar seguro no Senhor. Diz para nós lá em Salmos, irmãos, 34, capítulo 34, versículo 7. Salmos 34, versículos 7 e 8. Diz assim: E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Esses são alguns dos benefícios, né, das bênçãos alcançadas através de Cristo Jesus, né, que eu quis aqui ponderar. São bênçãos, irmãos, que por esforço nosso nós não iremos alcançar. Não é o que eu faço, é o que Jesus Cristo fez. Entendeu? É diferente. Essa nova aliança não é do que eu fiz, mas sim do sangue derramado na cruz, que foi derramado na cruz por nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou aquele sangue por nós, um sangue puro, não é verdade? Então que você e eu possamos estar enxergando essas bênçãos maravilhosas em nossas vidas. E a pergunta aqui que eu quero deixar para nós é: que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que temos? É a pergunta que vai fazer lá em Salmo 116. Essa palavra eu escutei, essa pregação, na verdade, se eu não estou enganado, foi o pastor Inácio que trouxe para nós há algum tempo atrás, né? E quando eu folheando a palavra, lembrei. E ficou no meu coração nessa semana inteira, né? Esse versículo, essa história, né? Essa história é a história do rei Ezequias, né? Então vamos lá em Salmos, mas a história do rei Ezequias, não é do salmista, é do rei Ezequias. E, irmãos, é uma pergunta que fica no nosso coração. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que temos recebido? Recebemos bênçãos físicas, bênçãos espirituais. E o que daremos? O que pode um homem como eu e você dar para Deus? O que Deus quer de nós? Nosso ouro, nossa prata? Não, isso não satisfaz o nosso Senhor. Sabe por que é difícil dar alguma coisa a Deus? Porque Deus é dono de tudo, não precisa de nada. É difícil, não é verdade? Mas o que Deus quer é tão simples. O que Deus pede para nós é uma coisa teoricamente tão simples, né, que às vezes as pessoas não entendem, mas é só isso, né? Que é um homem com o coração quebrantado, que é um homem que seja fiel à sua palavra. É isso que Deus quer de nós, né? Mas vamos lá em Salmo 116, irmãos, e vamos viajar nessa história, né, que aconteceu, né, com o rei Ezequias. Salmos, capítulo 116. E vamos ver essa história, né, que aconteceu aqui com o rei Ezequias. Diz assim lá em Salmo 116: Amor e gratidão a Deus pela sua salvação. Se você for ler essa história, eu estava lendo, pelo que eu pesquisei um pouco, né, o rei Ezequias estava passando por um problema espiritual, né? Ele tinha um problema interno com ele mesmo
E ele tinha um problema externo também. Ele tinha problemas, ele tinha que enfrentar guerras, ele tinha pessoas contra o seu reino, e ele tinha suas aflições dentro dele mesmo. Ele estava passando por momentos bem difíceis. Ele estava passando por momentos bastante delicados. Bastante delicado. Mas nós lemos lá em Salmos 34, 7 a 8, que fala sobre segurança, que nós não estamos mais sozinhos. Que nós não estamos mais por conta própria. Não. Nosso Deus nos protege. Ele falou e nós confiamos que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Amém, irmãos? Vejam só, Salmo 116. Diz assim: Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Olha a situação do rei Ezequias, como ele estava. Ele fala que ama ao Senhor, né? Porque o Senhor ouviu a sua voz e a sua súplica. Porque o Senhor inclinou a ele os seus ouvidos, e assim ele invocou ao Senhor. Ele diz: invocarei ao Senhor enquanto viver. Que esse desejo seja nosso, amém, irmãos? Esse desejo do rei Ezequias, né, possa ser o nosso desejo, de estar sempre na presença do Senhor, seja qual momento que for, derramando nossas súplicas perante Ele, porque temos um Senhor que nos deu a salvação eterna através do seu Filho amado Jesus Cristo. Temos um Deus que nos dá uma paz perfeita. Temos um Deus, irmãos, que nos dá uma segurança perfeita, que a gente possa honrar esse Deus. Amém? E ele estava passando por momentos bem difíceis, irmãos. Bem difíceis, porque olha só, versículo 3: Os cordéis da morte me cercaram. A angústia estava muito forte. A dificuldade na sua vida estava muito grande. E ele fala assim: a angústia do inferno se apoderaram de mim. Falou que ele terminou no versículo assim: encontrei aperto e tristeza, né? Este era o sentimento neste momento do rei Ezequias. Ele tinha problemas espirituais, né? Ele estava afligido, ele estava com medo, né? Ele estava enfrentando, né? Vendo a morte à sua frente, mas ele lembrou, ele enxergou no versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Versículo 5. Olha só que legal o versículo 5. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia que era um Deus que tinha poder para mudar aquela situação. Que era um Deus piedoso, justo e de misericórdia. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Bem, continuando. Versículo 6. Ele na sua oração diz assim: o Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Um exemplo, né? Aqui para nós, né, irmãos? É assim, nós iremos passar realmente por dificuldades, por apertos, por aflições, né? Ele falou: ó, fui abatido. Podemos até ser abatidos. Porém, irmãos, nós temos um Deus que tem poder para livrar, para estar conosco em qualquer situações, né? Nós tivemos irmãos na Bíblia que fala que caiu no poço e foi resgatado. Nós temos irmãos que foram para a fornalha de fogo e foram resgatados. Nós temos temos um irmão que foi parar na cadeia e foi resgatado. Nós temos um irmão que foi parar na cova dos leões e foi resgatado. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que acampa, que fala para os seus anjos acampar ao nosso redor e nos proteger. Um Deus que nos protege. Aí a pergunta é: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Continuando. No versículo 7, ele diz assim: volta minha alma para o teu repouso,
Olha como ele estava bem afligido, olha como ele estava bem abatido. Pois o Senhor te fez bem. Mas mesmo assim, ele conseguia enxergar as bênçãos do Senhor na sua vida. Ele conseguia enxergar que o Deus que ele servia não era um Deus que ia dar um bem material para ele, não. Era um Deus que ia dar uma paz eterna. Entendeu? É um Deus que ia dar para ele não uma vida de 1000 anos, não, mas uma vida eterna. Não era um Deus que quebra a aliança, não, é uma aliança eterna. Amém? Versículo 8. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Segurança. Versículo 8 fala de segurança. Fala, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Confiança no Senhor. Né? Esse é o Deus que nós servimos. E a pergunta fica, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Versículo 9 diz assim, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Esse andar perante a face do Senhor na terra dos viventes, irmãos, é falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para ser ofendido, eis-me aqui para que os outros homens que não conhecem a Ti me colocarem em cadeia, para que esses homens, né, riam, pode até rir, né, da minha face, mas eu estarei aonde for na presença do Senhor, fazendo a sua vontade perante os viventes desta terra. Quer dizer, ele estava colocando-se à disposição, porque ele sabia que servir ao Senhor, né, e agradar ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, era muito, mas muito, muito mais prazeroso para ele e para a sua vida, né, do que fazer a vontade dos homens. Que esse desejo seja o nosso também. Amém? Versículo 10 diz assim, Cri, por isso falei, estive muito aflito. Ele ainda fala da sua aflição. Aí fala assim no versículo 11, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Então, o que darei eu ao Senhor? O que daremos nós ao Senhor, irmãos? Por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele fala, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Ele conhecia o Senhor que ele servia. Ele sabia que aquele Deus que o cuidava, não cuidava por um tempo, por um dia, por 2, não. Ele cuida de nós para a vida eterna. Os que estão em Cristo Jesus têm segurança para a vida eterna. Isso não quer dizer, irmãos, que você e eu nem iremos passar por momentos difíceis, não. Mas nunca mais estaremos sozinhos. Temos um Deus que acampa, que fala para os seus anjos acampar ao nosso redor. Então, e com confiança no 3 diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltades as minhas ataduras. Ele reconhecendo o poder de Deus de o livrar daquela angústia, né, que estava afligindo a sua alma, né, que estava afligindo, né, a sua vida, que estava tirando a alegria de viver, né? Mas ele encontrou em Cristo o quê? Ele encontrou em Deus o quê? Uma aliança eterna, uma salvação eterna, uma paz eterna, uma segurança completa. É isso que nós temos, né? É isso que nós temos. E com certeza você na sua casa, na hora, ao analisar, né, tudo isso que eu estou falando, você vai ver que tem muito mais. Eu só coloquei algumas aqui. Coloquei 4 itens aqui. Mas você pode colocar muito mais, né? Você pode colocar o seu trabalho, sua saúde, né? Você pode colocar o pão de cada dia, os seus estudos, né? Tudo bênção, né? Trazidas para nós, né? Através do Senhor, né? E enxergar a beleza do dia, da noite, né? E enxergar isso como uma bênção, porque realmente é uma bênção, não é verdade? 17 diz assim: Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor.
Essa é um pouco da história, né? É a história do rei Ezequias, né? Que fala, né? Que nós vemos aqui, lemos, né? Que ele passou por momentos bem difíceis, né? Momentos de lutas, de angústias, mas, mas ele sabia que tinha um Deus poderoso, que tinha todas as condições de mudar a situação da vida dele. E aquele Deus que cuidou de Ezequias, que cuidou de Davi, que cuidou de Jacó, que cuidou de Paulo, é o mesmo Deus que cuida do pastor Alessandro, que cuida do irmão Marcelo, que cuida da irmã Indinésia, que cuida da irmã Laísa, da irmã Alessandra. É o mesmo Deus que cuida da irmã Rosana, é o mesmo Deus daquela época, ele cuida de nós. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Aí a pergunta é, irmãos, o que daremos nós ao Senhor? O que eu e você podemos dar ao Senhor? O que nós temos de bem material, algum bem para dar ao Senhor? Olha, o ouro e prata não adianta. Mas tem uma coisa que Deus se agrada mais do que qualquer outra coisa. Sabe o que é? Está lá em Salmos 51, 17, irmãos. Olha o que diz para nós. Salmos 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezas, ó Deus. O que Deus quer de mim e de você? É nosso coração quebrantado. Homens humildes, né, que se coloquem, né, como eu falei até, acho que foi na quarta-feira, irmãos, do o faristeu e do publicano, né? Lembra do publicano? Você consegue imaginar essa cena? O publicano batendo no peito, porque sou pecador. Perdoa-me porque sou pecador, né? O fariseu cheio de razão, publicano não conseguia nem levantar o rosto, né? Com o coração quebrantado, humilde perante ao Senhor. E a palavra seguinte foi: olha, de qual oração que chegou até o Senhor? Aí falou, foi do publicano, e não daquele que, né, teoricamente conhecia as leis, né? Teoricamente conhecia a palavra de Deus, né? É isso que Deus quer de nós, homens com corações quebrantados e humildes. Amém, irmãos? É o que daremos ao Senhor. E também lá em Salmos 34, irmãos, do 18 ao 22, olha só que interessante que diz para nós. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Presta atenção, irmãos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O que eu quero dizer? Irmãos, vocês lembram lá em João 16 e 33, quando Jesus Cristo fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo? Olha só, nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que sim pode nos livrar e tirar, né, que as aflições possam que não venha, pode ser que não aconteça. Mas pela experiência que nós temos, pela palavra de Deus e pela vida que nós temos, nós sabemos que muitas vezes nós seremos aperfeiçoados através das aflições, mas que nunca estaremos mais sozinhos, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Temos um Deus que zela e cuida de nós. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. No versículo 20, e ele me guarda todos e ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. Olha o cuidado que tem para conosco. Olha a confiança aqui de Davi, né, em nosso Deus. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Está falando de salvação, irmão. Está falando de segurança. Esse é o nosso Deus. E o que daremos ao nosso Senhor?
nosso coração quebrantado. Amém? Lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao diante, fala sobre os bem-aventurados. E nós vamos rever isso no Novo Testamento. Praticamente quase essas falas bem parecidas no Novo Testamento. Vamos lá. Mateus 5 e 1. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que a gente possa, né, esse desejo, né, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que a gente possa, né, estar cada vez mais voltado a ter um coração quebrantado, a sermos humildes, a fazermos a vontade do Senhor, porque é o que Ele quer. Que daremos nós ao Senhor? O que nós temos para dar ao Senhor? Irmãos, nada. Fisicamente nós não temos nada. Financeiramente, Deus não precisa de nada. Mas um coração, esse coração que você tem, que ele possa estar sempre quebrantado perante o Senhor. E que você possa fazer como possa ter o desejo, igual Ezequias teve, de mostrar para as pessoas, né, de estar na presença do Senhor, seja em qualquer lugar, na terra dos viventes. Amém? Que você possa tomar o cálice da salvação. Que você possa ter a segurança, como diz lá em Salmos, que através do sacrifício que Jesus Cristo fez, nós temos a paz com Deus. Através de Cristo Jesus, nós temos a salvação eterna. Através de Cristo Jesus, nós temos uma aliança eterna que não pode ser quebrada. Amém? Que Deus possa abençoar essa semana, a sua, a minha, né? Que possamos nos deleitar, né, nas bênçãos derramadas perante que Deus trouxe para nós e possamos derramar nosso coração quebrantado perante o Senhor. Que essa semana você possa se derramar perante o Senhor e declarar a Ele todo o seu amor. Na oração, no trabalho, na sua casa, no meio social que você está. Que você possa refletir a glória do Senhor, né? E assim honrar Ele. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar, né, essa semana. Né? E você que já ouviu a mensagem e ainda não conhece o Senhor, essa noite é uma noite perfeita para aceitar Cristo como Senhor Salvador. Amanhã não nos pertence, né? Eu estou trazendo aqui, né, hoje, né, uma aliança eterna, que é uma aliança que te leva para a vida eterna, que te traz uma paz eterna com Deus, que te traz uma segurança eterna para você, né, que você possa chegar ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Boa semana a todos e que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Amém?